Web Rádio. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Emerson. Boa noite, Marcelo. Bom, hoje a gente vai falar aqui no nosso programa a questão da mulher, né? Porque dia 10 de outubro foi Dia Nacional contra a Violência da Mulher, para não violência contra a mulher. E a gente tem visto uma série de questões envolvendo a mulher, a fragilidade da mulher, questões, a gente está no Outubro Rosa, né? E muita coisa que envolve aí o lado feminino e que nessa pandemia ficou ainda mais prejudicado, as mulheres ficaram mais vulneráveis, e isso acabou causando uma série de problemas para a grande maioria das mulheres, principalmente com baixa renda e pessoas que acabaram dependendo completamente dos seus companheiros e sofreram uma série de agressões, enfim. Esse convívio também, né, a impossibilidade de sair, isso fez com que muitas mulheres sofressem agressões psicológicas, físicas, fossem impedidas do seu direito de ir e vir. Então, são questões que a gente precisa discutir, além de outras questões aqui da nossa região, que precisam ser conversadas, porque os direitos femininos precisam ser realmente válidos e cada vez mais presentes na nossa região. Bom, a gente tem uma candidata que é a vereadora, a nossa convidada de hoje, né? Então, ela vai falar um pouquinho das questões municipais. E, mais uma vez, a gente vai ter um brinde hoje. Hoje, o brinde é da Brigadeiros e Chocolate. Vocês vão encontrar no Instagram, @Brigadeiros e Chocolate, é da Carla Lamas, é uma delícia o brigadeiro, o chocolate dela. Sigam e acompanhem o programa, que no final nós vamos fazer um sorteio. Eu quero para mim, estou avisando. Brigadeiro, bom, então, brigadeiro com filha, mulher, já viu, né? Tem que fazer aquela moralzinha. Mas brincadeiras à parte, boa noite, Raquel, boa noite, Marcelo, boa noite já para a nossa convidada, boa noite aos nossos internautas. Realmente um tema importante, um mês importante, porque trata de assuntos voltados às mulheres, né? Essa questão da pandemia tem a questão da violência que ficou escondida embaixo do tapete, porque muita gente acabou perdendo o contato social, de trabalhar, de sair, de interagir com as pessoas, acabaram ficando mais tempo dentro de casa, e existem outros temas que a gente também pretende abordar com a Audrey Clays, temas importantes, voltados para a mulher, e voltado aqui também para a nossa região, que acho que é importante, né, de repente, divulgar alguns serviços fundamentais, essenciais às mulheres, que às vezes não sabem como proceder, para onde ir, quem procurar, como fazer, enfim. E eu acredito que a Audrey vai conseguir expor e demonstrar para onde, como fazer, como seguir. E gostaria que você já apresentou, mas reapresentasse a nossa convidada, né? Para ela poder falar um pouquinho. Vamos dar uma boa noite para a Audrey, né, vereadora municipal aqui da nossa Câmara. E eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, que eu sei que você é uma grande lutadora pelos direitos femininos, que a gente consiga que as mulheres tenham acesso àquilo que a Constituição e a nossa lei orgânica também proporciona. Boa noite, Raquel, Emerson, muito obrigada pelo convite, importante convite, estar aqui debatendo com vocês as questões relacionadas às mulheres. Tenho o maior orgulho de representar toda a nossa sociedade, a nossa cidade, ser uma das representantes no Parlamento Santista
e ter esse peso, né, e ter o acesso direto à população em relação às demandas, necessidades, né, principalmente desse universo feminino, que sempre teve uma maior dificuldade de acessar também, né, de entrar, de estar perto, porque a política, naturalmente, aí, de costume, ela é formada por mais homens, né, então, muitas vezes, isso inibe a mulher de falar sobre alguns assuntos, determinados temas. E a presença da mulher, né, de alguns anos para cá, vem permitindo que as mulheres, elas tenham essa maior facilidade, né, se sintam mais confortáveis em abordar alguns assuntos no parlamento, e isso é muito bom, né, isso é saudável, por isso que a representatividade, ela é muito importante. Bom, eu sou formada em jornalismo, também em direito, tenho minhas 2 especializações em educação, tenho uma trajetória no jornalismo televisivo aqui na nossa Baixada Santista, fiquei por quase 16 anos na TV Tribuna, como repórter de rua, e isso faz muita diferença, viu? No sentido do pertencimento, porque o jornalista ali, o repórter de rua, é aquele que está na comunidade, está ouvindo a população, está mais próximo do povo, né? Esse pertencimento a gente carrega com a gente, e então a gente consegue enxergar mais as necessidades que estão postas ali em cada bairro, em cada lugar, em cada canto dessa cidade. Eu digo que pessoas vão passar uma vida inteira e não terão aí a felicidade de conhecer lugares que eu tive acesso como jornalista. E muitas pessoas perguntam, Audrey, você não sente saudade, né, da TV, do jornalismo? Eu falo, hoje eu faço mais jornalismo do que nunca, né, mas com uma pitadinha a mais. Eu não deixei de estar nas comunidades, estou muito presente, estou muito nos bairros, conversando com as pessoas, só que hoje eu consigo transformar aquilo que eu cobrava, né, os poderes, tanto legislativo como executivo, eu consigo dar esse passo a mais, que é transformar a necessidade ali real da população em política pública permanente. E é o que eu venho fazendo ao lado de muitas mulheres. Nós temos segmentos na nossa sociedade que são de extrema importância. Quando eu entrei na Câmara em 2017, no meu primeiro mandato, eu me deparei com o Plano Municipal dos Direitos das Mulheres, documento este que foi construído em 2012, né, por um grupo grande de mulheres, aí formado por Conselho da Mulher, Coordenadoria da Mulher, grupos e entidades, né, que são formados só por mulheres, e essas mulheres se uniram, então, para colocar neste documento quais os avanços que a cidade deveria ter e alcançar em relação às questões relacionadas às mulheres. E esse plano, então, a gente começou a trabalhar ele mais intensamente, porque eu percebi que algumas situações ainda não tinham saído do papel, né? Então, a gente detalhou em audiências públicas, em reuniões na prefeitura, em reuniões com os conselhos, e muitas situações nós conseguimos juntas fazer realmente com que esses direitos eles fossem efetivados. E eu fico muito feliz com essa participação, porque a gente acaba motivando que outras mulheres fiquem envolvidas nessa construção. Ora, se existe um plano municipal dos direitos das mulheres, todas as mulheres precisam ter ciência disso. É um direito que foi garantido, né, a todas nós, e está lá, está posto. Então, se a gente não tem o conhecimento, a gente não tem como reivindicar. Sabe aquela situação, deveres e direitos, né? Então, eu tenho que cumprir... Então, vereadora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Hoje em dia, a gente tem uma questão da violência da mulher, que se chama violência política, né? Uhum. E o que é, né, a violência política? Porque é importante que as pessoas entendam. É exatamente isso. A mulher, por muito tempo, ela foi até proibida de praticar política. E então, essa violência política nada mais é dela ser impedida de se manifestar tanto de forma como cidadã, de forma pacífica, né, como eleitora, ou como uma candidata a algum cargo público, né, na área política.
E isso virou agora também uma forma de violência que não existia antigamente. É mais uma forma de tentar inserir a mulher, né, nesse meio político que ainda é predominantemente masculino, porque existem até algumas cidades da nossa região aqui que não tem nenhuma representatividade feminina. Na verdade, essa violência ela sempre existiu, né? Mas ela foi antes era aquela, nós éramos impedidas de ingressar, né? Diretamente na política. Hoje, o que acontece são aquelas situações de pressão psicológica, né? A situação de você querer se expressar e não deixarem. Então, a gente ainda vê muito isso por aí. Eu não posso falar em relação à minha pessoa aqui, né, na cidade de Santos, porque eu consegui construir ao longo de uma carreira, né, essa questão do respeito. Então, quando eu ingressei na Câmara, assim, senti uma situação que eles estavam vindo de um mandato que era 100% de homens, né? Então, você tem aqueles costumes que os homens costumam, na verdade, conversar nas rodas de conversa, nas rodas ali entre amigos, né? Tem aquele papo mais masculinizado, logicamente, que é do homem, futebol, né? E por aí vai. E aí você fica, entro no papo, não entro no papo, como que eu faço, né? A voz do homem, naturalmente, ela é mais forte, né? Muitas vezes, quando ele fala, a nossa voz fica diminuída, e então você tem que se adequar, né, ao meio. Mas o que é se adequar ao meio? É você ter que colocar um terno? É você ter que se masculinizar por conta de uma situação? Não, jamais, jamais. E olha que eu já participei de rodas de conversas de mulheres que estão na política, e muitas acabaram se caracterizando como, né, o perfil do homem, para que elas fossem aceitas. Eu jamais faria isso com o meu corpo, né? Porque eu não quero. Se eu quisesse, eu faria, mas eu não quero, né? Então, assim, valorizo, sim, essa questão de ser feminina, né? E que eles precisam, né, se adequar também a esse novo cenário, que é a política, que a gente, sim, nós vamos fazer parte, né? Então, na hora que a mulher fala, ela também precisa ser ouvida. Na hora que o homem fala, ele precisa ser ouvido. Nós somos iguais, né? Nós somos seres diferentes, mas temos direitos iguais. É isso que precisa ser entendido e ficar claro para toda a sociedade. O meu momento de fala precisa ser respeitado e o momento da fala do homem precisa ser respeitado também. Então, eu sempre coloquei esse tom, né? E eu tive, sim, alguns episódios de desrespeito, mas eu soube, na mesma hora, retornar com muito respeito e falar, isso está errado, que não aconteça mais, né? Então, a gente foi aí ajustando os caminhos para que a gente tenha uma convivência, afinal de contas, todos estão lá porque foram eleitos pela população e todos precisam ser respeitados. Deixa eu só comentar ainda com relação à política, né? Aquela deputada que sofreu uma importunação ou uma violência física porque ele chegou a passar a mão nela, né? No plenário da Câmara dos Deputados Federais, ele demorou 6 meses para ser notificado. Então, a gente vê ainda que existe realmente um corporativismo masculino que faz a mulher se sentir desprestigiada, porque isso é incabível. No mundo hoje, na minha opinião, onde homens e mulheres têm os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mulheres são a maioria dos chefes de família do nosso país, então a mulher precisa ser respeitada. Então, eu acho que quando acontece isso num parlamento federal, e isso demora para se tomar uma providência, isso acaba incentivando os outros homens a desrespeitarem as mulheres, né? Então, isso deveria ter sido tratado de uma maneira diferenciada, na minha opinião. Então, Raquel, eu acho que a mulher não é só na política que sofre ainda esse tipo de constrangimento,
todas as mulheres, em qualquer ambiente, elas, hoje, neste momento, elas estão passando por algum constrangimento. E eu vejo que isso é do ser humano, né? Então, assim, como falam, nossa, todo político é ladrão. Não! Porque todo político rouba. Não, né? Eu não faço parte desse balaio. Por quê? Nós temos advogados que ficam com o dinheiro dos clientes, nós temos jornalistas que não são imparciais, nós temos médicos que colocam consultas absurdas ou negam consultas para plano de saúde, só tem depois de meses, né? Então, são pessoas e pessoas. Assim como nós temos pessoas desonestas, nós temos muitas pessoas que são honestas. Então, eu vejo que esses atos absurdos ainda... eu não gosto de generalizar as situações, sabe? Eu acho que, sim, as pessoas precisam ser punidas, precisam responder pelos seus atos, e isso, sim, a gente precisa ficar ali, ó, nessa cobrança para que as justiças aconteçam, né? Dentro dos seus prazos. Eu acho que você está corretíssima. Mas eu acho que não é porque é a política, né? É um costume muito errado e feio, né? Que está enraizado ainda em muitos homens. E a gente tem que mostrar que não é esse o caminho, não é isso que nós queremos e não será isso que nós vamos aceitar, né? Então, acho que com muita educação, para o meu filho hoje, que tem 15 anos, eu já mostro para ele, né? Venho durante toda a infância falando para ele dessa questão de homens e mulheres, deveres de todos e direitos também. Eu acho que é isso, né? A gente vem de uma história muito, muito tensa, né, para a mulher, em relação a você tem que ser a dona de casa, você tem que cuidar do lar, somente você cuidar dos filhos, né? E isso tudo a gente vem, né, notando essa transformação ao longo desse tempo, né? Isso tudo foram várias violências que as mulheres foram sofrendo, mas a libertação também veio, né? Veio como? Veio com a educação, né? A partir do momento que as mulheres começam a ter acesso a mais informação, né? A estar nas escolas, fazer cursos universitários, tudo isso veio por meio da educação e de mulheres que nos representaram em determinadas épocas, né? E a gente tem hoje todas elas como exemplo e espelho. Então, você pega algo que você acha que mais te adequa aqui, mais cabe com o meu perfil, e a gente vai construindo as nossas histórias. Eu acho que é isso. Mas se o ser humano olhar para o outro com respeito, a gente acaba com qualquer tipo de situação, em qualquer profissão, em qualquer meio, em qualquer segmento. Mas, infelizmente, as mulheres ainda sofrem abusos, né, em todos os lugares. E a gente tem que mostrar que não é mais esse o caminho. Audrey, eu queria voltar um pouquinho na tua fala, porque eu lembro que quando você participou do programa aqui com a gente, na época de eleição, com relação ao plano de políticas públicas municipais, salvo engano, se eu estiver errado na nomenclatura, você me corrija, com relação às mulheres. E eu lembro que você comentou, e hoje comentou de novo, que estava muito defasado o que tinha sido feito, o que tinha sido decidido naquela época, e quando você pegou, viu que muita coisa ainda estava defasada. De lá para cá, o que você pode falar que, de repente, evoluiu, que vocês conseguiram melhorar, modificar, implementar, enfim, em função das mulheres? Esse Plano Municipal dos Direitos das Mulheres, ele é dividido em eixos, né, em assuntos, por segmentos. Então, nós temos a área da saúde, educação, segurança pública, e a questão da publicidade, né, como a mulher é vista e colocada no meio publicitário. Então, nós temos várias situações. Conquistas, muitas nós tivemos, né, conseguimos tirar do papel. Então, eu estou falando de mulheres que se uniram para trabalhar o plano municipal de 2017 para cá. A Delegacia 24 Horas das Mulheres é uma das conquistas que estava no plano, né, e foi efetivada por meio de audiências públicas, reuniões que foram realizadas, né, com o governo do estado, o governo municipal, que se envolveu diretamente nessa construção.
Então, foi uma grande conquista que está no plano e hoje... Desculpa te cortar e aproveitar, porque acho que muita mulher vai acabar assistindo e vai ser importante. Você sabe onde fica essa delegacia, até para poder comunicar ao pessoal? Na Rua Assis Correia, ali no bairro do Gonzaga, né? Então, ela fica no 7º, bem ao lado do 7º Distrito Policial. Nós temos como referência ali... Correia é uma paralela na costa, vindo sentido Canal 3. Então, fica lá para trás do Baep, quase atrás ali dos bombeiros. Isso, exatamente. Perto do Colégio São José, da Policlínica do Gonzaga, ali tudo pertinho, né? Então, aquela delegacia, ela funciona 24 horas. Foi uma grande conquista para a nossa cidade e que precisa ser ampliada para os demais municípios da Baixada Santista, sim, né? Porque somente uma delegacia 24 horas das mulheres? E é necessário, porque a mulher ela se sente acolhida, mais protegida, à vontade para falar. É diferenciado o serviço, não adianta. Mas tem delegacia 24 horas em todos os municípios, sim, mas o atendimento à mulher, ele precisa, sim, ser diferenciado, e com certeza é do momento que ela está nessa situação de fragilidade extrema, né? Nós temos também no plano municipal, e a gente ainda continua lutando pela vara especializada de violência doméstica na cidade de Santos. Está lá no plano municipal, nós já fizemos várias audiências, reuniões, né? Há uma tratativa com o judiciário de conseguirmos a vara para o próximo ano, porque esse ano nós tivemos o ano de 2020 e 2021, as contratações por meio de concurso público, elas estão impedidas, né? E nós dependemos diretamente de recursos humanos para que essa vara especializada ela aconteça na cidade de Santos, mas nós temos, por exemplo, na área da educação, e a gente, quando fala de educação, a gente está, sim, prevenindo a violência em relação às mulheres. Lá, diz claramente no eixo de educação, nos bairros mais afastados e que estejam num grau de vulnerabilidade, do acesso ao ensino médio, né? Muitos lugares ainda, na cidade de Santos, ainda não tem o ensino médio em determinados locais. Nós não tínhamos o ensino médio até 2018 no bairro do Jardim São Manuel, que é um bairro afastado da área central. Nós precisamos pegar ali aquela marginal para ir acessar o bairro, fica ali naquela direção do Jardim Piratininga também, e não havia ensino médio. Conclusão, as mulheres deixavam de estudar no Fundamental 2, não concluíam seus estudos. Por quê? Da dificuldade de você ter que pegar à noite uma marginal, muitas vezes escura, alagada, para ir numa escola mais próxima, muitas vezes em São Vicente, ou no Bartolomeu de Gusmão, né? Então, as mulheres desistiam, porque trabalham o dia inteiro, ou então, dentro de casa, ou fora, e à noite precisam sair e deixar os seus filhos, elas não vão, gente, elas não vão. Então, foi uma batalha muito grande, e nós conseguimos, em um ano, colocar o ensino médio na UME José Carlos de Azevedo Júnior, né? Então, é um direito que foi garantido a essa mulher de sobrevivência, né? Porque se ela não conclui a educação básica, ela não consegue ela vai conseguir um subemprego, mas ela não vai conseguir alcançar situações melhores para a vida dela e dos filhos. Ela também vai parar de ter acesso à informação. E nós não queremos isso. Sim, tirar o estudo, o ensino, a educação de uma mulher é uma violência, né? Então, precisamos ficar atentos e temos que avançar em outros bairros também. No Morro do José Menino, nós não temos ainda ensino médio. É uma meta, precisa chegar o ensino médio ao Morro do José Menino. Nós temos 2 escolas lá no José Menino, e essa luta também é nossa, de todas as mulheres. O ensino médio precisa estar nesses locais. A mulher desce para estudar. Não desce. Fica difícil para a mulher. Tá, bom, agora eu vou falar sobre os nossos internautas que estão aqui nos prestigiando.
Então, a Maria Purificação, boa noite a todos e um bom programa. Daniela Duarte, boa noite a todos. Adelino César, parabéns pelo seu trabalho. Márcio Bento, parabéns. Leonardo Martins, boa noite aos amigos. Tigana Martins, boa noite. Bora, deputada. Maria Aparecida Coelho, boa noite a todos. Leonardo Martins, colocando aqui, parabenizando você de novo. Ronaldo Mesquita, aloha. Leonardo Martins, dando um ok. Fábio Luiz, dando ótima convidada. Marcelo Dinal, vereadora Audrey, para 2022. E aí a gente tem a Rose Mari falando que a delegacia fica na rua Assis Correia, número 50. Bom, eu queria falar agora sobre uma questão que tem sido bastante polêmica e que também atinge as nossas cidades, a nossa cidade e as cidades da nossa região, e que é uma forma de impedir a mulher de poder exercer o seu direito de ir e vir, que é a questão da mulher, quando está no período menstrual, ela não ter condições de comprar um absorvente, não ter condições de sair de casa em razão dessa situação, que é uma situação normal que toda mulher passa todo mês, né? Exceto quando está grávida ou que tem algum problema de saúde. E isso acaba impedindo as mulheres de irem estudar, algumas de irem trabalhar. E nós tivemos agora uma decisão do governo federal que vetou esse auxílio. E eu gostaria de saber da vereadora se no município, eu sei que algumas cidades aqui da região têm um programa nesse sentido, de auxiliar as mulheres mais carentes. Eu gostaria de saber se a nossa cidade especificamente tem algum programa para ajudar esse tipo de mulher. Ótima pergunta, Raquel, muito obrigada. Só complementando para falar que no eixo da saúde, do Plano Municipal dos Direitos das Mulheres, a endometriose foi contemplada, né? Então, nós conseguimos avançar também neste ponto. Hoje nós temos o Centro de Referência em Endometriose para atendimento pelo SUS, o que antes nós não tínhamos. Até 2019, nós não tínhamos esse centro de referência. As mulheres tinham que ficar por 4 anos em uma fila de espera para serem operadas em São Paulo. Chegando lá, muitas vezes, o médico olhava, olha, esse exame já foi, o prazo já era, volta para a fila. Isso é uma violência contra a mulher. Hoje, nós temos o centro de referência, tratamento em endometriose, uma doença que atinge o útero da mulher, mas que gera várias consequências, impacto social e econômico, porque essa mulher deixa de trabalhar, não consegue fazer suas atividades, deixa de estudar, e a gente precisa dar essa atenção. A mesma situação, Raquel, em relação à dignidade menstrual. É um movimento, na verdade, pela ONU, né, Organização das Nações Unidas, que detectou essa questão, principalmente nas nossas jovens, nas nossas estudantes. Ou seja, essa jovem, quando ela está menstruada, e a menstruação não pode ser de maneira algum tabu, ela precisa estar, sim, em pauta, falar cada vez mais sobre a menstruação, elas deixam de ir à escola pelo menos 5 dias no mês. Nós estamos falando de 2 meses no ano. A violência sendo praticada, sim, por causa da questão econômica. O absorvente higiênico, infelizmente, ainda é taxado num preço muito alto em relação aos impostos que são colocados nesse item que é essencial à mulher, né? E isso precisa ser revisto. Enquanto isso não é revisto, a gente precisa ter ação. O veto do presidente Bolsonaro não interfere na questão municipal, porque, sim, os municípios devem fazer a sua lição de casa, né? Eles não serão impedidos por conta do veto do presidente, né? Ao contrário, Raquel, aqui na cidade de Santos, isso já estava até acontecendo, né? Antes do veto do presidente, e continua, né?
apresentei, não só eu, mas eu e vereadora Débora Camilo, nós apresentamos um projeto de lei na Câmara para que a gente tenha isso como uma política pública no município da cidade de Santos, mas eu fico muito feliz porque a vice-prefeita Renata Bravo, ela já está tomando algumas medidas para que esses absorventes cheguem às unidades municipais de educação, garantindo a essas meninas uma maior tranquilidade e segurança, e que elas não faltem por causa de algo tão natural que é a menstruação, né? Isso é um absurdo, a gente pensar numa época dessa de termos uma dificuldade de um impedimento de uma menina ir à escola porque está menstruada. Lógico, ela fica constrangida. Meninas, de acordo com esses estudos feitos pela ONU, meninas utilizam miolo de pão, papel, folha, né? Todos os artifícios ali que elas encontram com maior facilidade para impedir que esse fluxo suje as roupas. Mas, infelizmente, não há como se impedir isso. Então, elas acabam ficando constrangidas de ir à escola, se sentem inseguras e preferem, então, faltar às aulas. Em 2019, quando tive contato com uma das diretoras, e ela que me deu essa ideia de propor esse projeto, Ana Paula Guerreiro, ela disse, Audrey, eu estou tirando dinheiro do meu bolso para pagar, para comprar esses absorventes para essas meninas, porque eu não vou admitir que uma aluna do meu colégio, ela falte porque não tem dinheiro para comprar o absorvente. Então, eu entendo que, sim, é uma política que deve ser feita pelos municípios e acredito que, em âmbito federal, nós podemos avançar. Existe um programa que é o Saúde na Escola, é um programa do governo federal. Esse programa, ele está no município de Santos desde 2013. Eu tive a felicidade de participar da implantação desse programa na cidade de Santos pela Secretaria de Educação. O governo Bolsonaro vetou o projeto por causa de algumas situações, né, que eles justificaram, porém, eu acho, né, eu acredito que o próprio governo poderia colocar dentro do programa Saúde na Escola como uma das metas para os municípios e que esses municípios demandem, então, essa necessidade e que isso gere um recurso para o município que investir nessa situação. Eu acho que tem um outro caminho, um outro meio que pode ser, sim, que venha do governo federal para os municípios, mas isso não impede, de jeito algum, que os municípios tomem essa ação de dar este absorvente, né, às meninas. Aqui em Santos, nós temos, eu tenho uma lei que é de minha autoria, que é o programa Escola Saudável Santista, né? Então, nós podemos, por meio deste programa, oferecer esse acesso aos absorventes para as meninas que estão aí num grau de vulnerabilidade. Bom, Audrey, eu queria perguntar para você também, que eu vi hoje, inclusive, você falando na nossa Câmara Municipal, que a cidade de Santos foi excluída do caminhão estadual que vem fazer as mamografias, né? E que você fez um pleito para que a cidade volte a ser visitada por esse caminhão, porque, na verdade, ele faz com que as mamografias aconteçam de forma mais rápida, o resultado também, e é um acesso que nós vimos aqui, nós tivemos um médico falando sobre câncer de mama, que é o único exame que efetivamente previne o câncer de mama e pode detectar o câncer com menos de 1 centímetro, que é o ideal para início de um tratamento sem grandes sequelas para a mulher. Então, eu gostaria que você falasse um pouco da questão da não vinda desse caminhão para a cidade de Santos. Raquel, você sabe como que eu descobri isso? Porque as mulheres começaram a mandar mensagens para a gente. Audrey, quando que chega a carreta? Audrey, olha, vai ter carreta esse ano? Então, nós questionamos a Secretaria de Saúde. Foi quando nós recebemos a notícia de que Santos não teria sido incluída no cronograma da Secretaria Estadual de Saúde para que a carreta chegasse à nossa cidade.
e tradicionalmente essa carreta, ela vem, né, ela fica em alguns lugares estratégicos para que as mulheres possam ter um acesso mais fácil e rápido e que essa demanda, ela seja diluída aí, né, entre policlínica e a carreta que faz esse atendimento muito bem. Então, nós aguardávamos, até porque nós não tivemos, em 2020, esse acesso facilitado. Ninguém saiu de suas casas, poucas mulheres fizeram esse exame. Quais mulheres que fizeram esse exame? Somente aquelas que notaram mesmo no autoexame algo irregular, procuraram pelo seu médico, né? E tiveram que fazer por conta de algum sintoma, né? Algum sinal que tenha aparecido. No geral, as mulheres não fizeram. Eu estou tendo acesso a essas mulheres e elas não fizeram a mamografia. E elas estão preocupadas. Contanto que teve agora no dia 16, que foi o último sábado, a Secretaria de Saúde, ela fez o dia V, né? Porque juntou o preventivo das mulheres que procuraram as policlínicas, elas puderam fazer este preventivo, já acolheram, né, o exame, elas receberam um protocolo ali, um pedido de exame da mamografia, então elas saíram com o exame agendado e fizeram também a atualização da carteirinha de vacinação. Mas isso é muito pouco, Raquel, porque, assim, pelo que eu percebi, na policlínica que eu fui, por exemplo, não teve um fluxo muito grande ali, uma procura muito grande. É lógico, durante a semana, mas a mulher trabalha, não tem tempo, tem um filho na escola. Então, assim, sempre um instrumento a mais facilita, assim, que essa mulher tenha acesso, né, ao exame, à mamografia. A gente sabe que se o câncer for detectado ali naquele primeiro momento, ainda precocemente, essa mulher tem 95% de chances de cura. Então, a gente não pode bobear com isso. Não pode. Então, eu fiz pela Câmara uma moção de apoio à cidade de Santos para que o governo do estado, se não for agora em outubro, que essa carreta venha em algum momento para que seja um auxílio, sim, para as nossas mulheres que estão aguardando. E também estou questionando por quê não veio a carreta para Santos. Qual foi esse critério? Quem fez esse critério? O governo do estado sentou com a Secretaria de Saúde de Santos para definir isso? Quais os números hoje de mulheres afetadas na cidade e na Baixada? Essa carreta vai passar por alguma cidade aqui da Baixada Santista? Não vai passar? Por que não vai passar? Né? Por que a região, depois de anos, foi excluída desse calendário da carreta da mamografia? Não tem casos de câncer aqui na cidade de Santos? Se não tem, se eles demonstrarem isso, tá ótimo, né? É o que nós queremos. Mas eu quero que as respostas cheguem sim. Então, nós apresentamos uma moção de apoio para que a carreta venha ainda. Nós apresentamos um ofício ao secretário estadual de saúde para que ele responda a esses questionamentos, porque a população de Santos precisa dessas respostas, né? Isso deveria ter sido divulgado. Olha, a carreta não vai este ano para Santos, porque isso. Isso é um sinal de respeito à população. É só isso que a gente espera. E fiz um requerimento à cidade de Santos para saber, aí na falta da carreta, como que a cidade se preparou para que essa demanda seja atendida de forma rápida. Não podemos bobear com isso. Audrey, só para aproveitar um pouco essa questão da carreta, para poder entender como é que funciona, o pessoal que está assistindo também como é que funciona. Ela seria um ponto de apoio para os exames já marcados, ou, por exemplo, a mulher está passando, a carreta está parada na Praça Mauá, ela pode resolver fazer o exame ali na hora? Como é que era esse funcionamento? Pode, se ela está dentro dos critérios, ela pode ir, porque ela é muito divulgada, né, a carreta. Então, se ela está dentro dos critérios ali da faixa etária, ela, com a documentação, ela vai lá, faz a ficha e já faz a mamografia, e se algo é detectado ali, ela já é encaminhada para o serviço público de saúde.
Bom, Audrey, a gente tem mais algumas perguntas aqui. A Renata Simões perguntou por que a violência doméstica e o feminicídio ainda é tão alto aqui no nosso país e aumentou muito com a pandemia, infelizmente. Se há tanta informação e conhecimento à disposição da população. Eu também queria, na verdade, acho que todas nós mulheres gostaríamos de saber por quê, né? O porquê da violência. Na verdade, não é nem só a violência contra a mulher, né? A violência doméstica, a gente precisa ter claro isso, que não é uma violência somente contra a mulher, é uma violência contra a criança, contra o jovem, né? É uma violência dentro do lar. Vulnerável, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, na pandemia houve um descontrole total, pessoas que eram violentas ficaram mais ainda, infelizmente. Nós também temos que considerar que a gente mora, o mundo tem uma cultura mais machista do homem, da força, né, daquela coisa, do poder, você que tem que me obedecer, né? Então, isso... a mulher vem mudando seu comportamento também nesse sentido, então há muitas vezes o enfrentamento do homem que não aceita. Dentro do Plano Municipal dos Direitos das Mulheres, nós conseguimos avançar com a Lei Respeitar, uma lei de minha autoria, que é sobre a reeducação do homem agressor, ou seja, o que nós queremos com essa legislação? Fazer com que a reincidência do crime ela seja evitada. Quando o homem pratica pela primeira vez um crime de menor potencial ofensivo, ou seja, sabe aquele empurrão, o primeiro tapa, a violência patrimonial do homem que fica com o dinheiro da mulher, né? Depois de um mês de trabalho, uma diária que a mulher faça, o homem vai lá e fica com o dinheiro da mulher. Errado, não pode, né? Então, assim, ele vai cumprir, ele vai pagar pelo crime que ele cometeu, mas ele terá uma chance de se enxergar na sociedade de uma outra forma. Então, pessoas estão sendo preparadas, capacitadas, para que a gente faça círculos de conversa com esses homens e façam eles entenderem que não é assim. A sociedade não aceita mais, né? Então, ele precisa retornar para o seu lar, porque a gente também não pode condenar a mulher que aceita este homem de volta. O que nós precisamos fazer é fazer com que a gente preserve essa mulher. Então, muitas mulheres aceitam o homem que agrediu pela primeira vez, pede desculpa, né? Há toda aquele círculo, né, que a gente chama de lua de mel. O homem agride, pede desculpa, passa um período de forma mais carinhosa, depois ele vem novamente com a violência e faz essa violência ficar mais grave. O que nós não queremos é isso. Nós queremos interromper esse ciclo da violência. Então, nós temos esse projeto, na verdade, é uma lei no município de Santos, que é a Respeitar, né? E estão aí envolvidos Poder Judiciário, Poder Executivo e Poder Legislativo nesta ação. Eu fui buscar esta ideia em Taboão da Serra, onde a promotora de justiça, Gabriela Mansur, instituiu esse projeto na cidade e conseguiu diminuir a reincidência do homem agressor de 65% para 2%. Né? Homens que nunca tiveram a coragem de falar, olhar para o filho e falar eu te amo, hoje são homens que estão no curso fazendo com que outros homens aprendam pequenos gestos, pequenas palavras que fazem a diferença. Por quê? Sempre tiveram como espelho um pai que foi agressor uma vida inteira, né? Então, ele aprendeu que agir daquela forma que era o correto. Então, a gente precisa quebrar isso, fazer com que esse homem perceba que não é assim que ele vai agir, não é assim que ele vai tratar uma família. Então, Audrey, a gente teve duas leis que, na minha opinião, foram muito importantes
também para a proteção da mulher. A primeira, que tornou a violência psicológica tipo penal, porque antigamente nós não conseguíamos enquadrar a violência psicológica como um tipo penal. E com isso, a possibilidade até do afastamento desse homem do lar pela própria autoridade que lavra o boletim de ocorrência. Então, isso, na minha opinião, em especial porque a gente tem uma delegacia 24 horas aqui na cidade de Santos, facilita muito, porque a violência psicológica, ela é, na minha opinião, mais grave até do que a violência física, porque ela mina a mulher de uma forma que, às vezes, ela não se recupera mais. E nós temos uma outra legislação, que é estadual, que faz com que todos os síndicos de prédios comerciais ou residenciais, obrigatoriamente, venham a tomar alguma providência e relatar para as autoridades competentes uma violência contra a mulher ou contra qualquer vulnerável, sob pena de multa. Então, eu acho que essas duas legislações, elas acabam contribuindo para que a mulher possa se sentir um pouco mais confortável no sentido de procurar os seus direitos, mas isso precisa ser melhor divulgado. Então, essas informações precisam ser melhor passadas para as mulheres e serem bem efetivadas para que as mulheres se sintam cada vez mais seguras. Eu acho que a gente tem um instrumento muito maior que esse, que é a Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha é considerada a quarta lei mais importante na questão legal, né, de proteção às mulheres. É uma ferramenta que realmente fez a diferença nessa questão das legislações voltadas à proteção da mulher. O que nós temos que entender é que o que está na Lei Maria da Penha, ela vem como proteção. Só que se nós não tivermos na ponta a estrutura para que a Polícia Civil, para que a Polícia Militar, para que a Guarda Municipal, por exemplo, que aqui na cidade de Santos ela age, né? Ela tem um programa, nós temos um programa que é muito importante, que é a questão do guardião, né? O guarda municipal, ele tem essa função também de proteger as mulheres que têm medidas protetivas, e funciona muito bem, né? Os guardas passaram por uma capacitação. Se nós não entendermos, se os governos não entenderem essas pontas como fundamentais de funcionamento para que a Lei Maria da Penha realmente seja efetivada, de nada adianta as legislações, elas existem, mas elas não são praticadas, né? Então, eu vejo assim, que sim, nós precisamos cada vez mais divulgar as leis existentes para que as mulheres tenham acesso, né, e saibam como se proteger. Mas eu vejo que essas pontas onde nós temos onde a mulher vai ter o primeiro contato, por exemplo, a mulher que é agredida, para onde ela vai? Ela vai primeiro para a delegacia? Talvez não. Talvez ela vá para a UPA, né, a Unidade de Pronto Atendimento. Será que lá na UPA nós temos pessoas com esse olhar identificador para que a gente tenha o primeiro socorro da mulher, logicamente, em relação à sua saúde, mas aos seus direitos? Eu coloquei uma lei na Câmara Municipal para que a gente tenha como uma capacitação permanente dos funcionários que trabalham nesse primeiro atendimento, né, em relação à violência doméstica. Então, a gente precisa disso. Então, que essas pontas possam acionar os direitos das mulheres no momento dessa fragilidade. A mulher que está passando pela violência, muitas vezes, ela acaba numa pressão tão grande que ela acaba se esquecendo desses direitos, né? Então, sim, nós precisamos preparar olhares para que a sociedade ampare essa vítima no momento da sua fragilidade. Por isso que a gente fala, né, em briga de mulher, de marido e mulher, se mete a colher sim, mas tudo tem que ser feito com muita responsabilidade também, para que aquela pessoa que está denunciando, ela também não seja prejudicada, né? Então, é importante que os condomínios tenham, sim,
essa conscientização, mas também a gente precisa se preocupar em proteger também essa pessoa que vai denunciar aquela situação, porque muitas vezes também a mulher que, infelizmente, a gente tem ainda muito isso, a mulher, ela sofre uma agressão, às vezes ela vai para a delegacia, mas ela volta, como eu disse anteriormente, né? Ela volta com o marido, porque ela acredita na família, ela ama esse homem, então que instrumentos legais possam funcionar e agir para que aquele homem não volte a agredir mais aquela mulher. Então, assim, não é algo tão fácil, né? É complexo, é possível, mas é complexo, né? É complexo das pessoas se envolverem, é complexo das pessoas entenderem a legislação, e, mais importante, que o poder público, seja ele na esfera federal, estadual ou municipal, cumpra a sua função, né? Estruturando muito bem esses equipamentos públicos, onde as mulheres vão procurar socorro. Audrey, desculpa, Raquel. Queria aproveitar um ponto que você mencionou aí, que eu particularmente desconhecia e que me chamou a atenção na sua fala, que diz respeito à Guarda Municipal, que você falou que é o projeto Guardião, salvo engano, que seria até uma forma de efetivar as medidas protetivas em relação às mulheres, pelo que eu entendi. Se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, eu acho importante, de repente, quem está assistindo, porque a impressão que nós temos, e eu, como operador do direito, muitas vezes tenho essa impressão, e às vezes uma impressão errônea, que nós temos as leis que protegem as mulheres, mas que não tem uma efetividade, digamos assim. Porque você tem medida protetiva, você tem para afastar do lar, você tem isso, você tem aquilo, mas continuam matando as mulheres de toda forma, porque o cara chega de qualquer jeito e chega junto da mulher e mata, acontece. E você falou algo agora que me chamou a atenção, que é justamente essa questão da guarda municipal, de ser o guardião. Como é que funciona isso? A Lei Guardiã Maria da Penha, né? Ela já tem várias cidades, na verdade, né? Tem a Patrulha Maria da Penha, né? Então... Sim, cidades eu já até vi, mas em Santos tem isso também? Tem sim. Então, assim, na verdade, é uma pactuação aí, né, entre a polícia, porque o judiciário que aciona, né, porque a medida protetiva é dada pelo judiciário. Sim. A prefeitura precisa ser acionada para que isso aconteça, né? Então, a partir do momento que a justiça aciona, pede essa ajuda à prefeitura, a prefeitura ela passou por um período aí de treinamento, capacitação, os seus guardas, né? Não são todos, mas alguns foram selecionados, aqueles que têm esse perfil, e para proteção dessas mulheres que têm essa medida protetiva. E quando essas mulheres elas se veem ameaçadas ou algo, se elas se sentem ali, ela sabe que o companheiro, o parceiro, né, o ex-companheiro, o ex-parceiro, o ex-namorado, está ali por perto, está ameaçando, ela aciona a Guarda Municipal que vai até o local onde essa mulher está. Bom saber disso. O pessoal que não sabia, interessante essa relação. Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa. Então, eu quero, Emerson, que você faça aí as suas considerações para a gente poder fazer o sorteio e fechar o programa. Queria agradecer a sua presença, Audrey, as suas informações. Gostei de saber que muita coisa acabou evoluindo desde aquela entrevista que nós fizemos quando você era candidata até hoje. Muita coisa, pelo jeito, saiu do papel, aí está evoluindo bem em relação aos direitos das mulheres. De repente, se você quiser deixar algum contato importante para as mulheres que sofrem algum tipo de violência física, psicológica, enfim, procurar alguma secretaria específica, algum local específico, acho que é importante, até por tudo que nós já falamos aqui, até por essa questão que você mencionou até da própria Guarda Municipal. E gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença e a sua fala. Eu que agradeço muito o carinho, a lembrança. É sempre importante compartilhar, né, com
todas as redes, o nosso trabalho, que reflete em benefício diretamente à população, as mulheres que tiverem alguma dúvida, né, que estejam passando por alguma situação que a gente falou durante o programa, ou qualquer outro questionamento, eu estou à disposição nas minhas redes, Aldre Cleis Oficial, deixe uma mensagem que a gente entre em contato. Muitas mulheres, viu, já entraram em contato com a gente para falar de situações que elas estavam passando e nós orientamos, né? Aí depende de caso a caso. Mas eu acredito que o melhor caminho sempre é procurar a Polícia Civil, a Delegacia da Mulher, para que elas possam ser bem orientadas, né? E que tenham a proteção devida no momento em que elas necessitarem. Nós temos também a Coordenadoria da Mulher, que a gestora é a querida Diná, ela tem aí feito um trabalho muito importante na cidade, em proteção e em defesa às mulheres. Nós temos a vice-prefeita Renata Bravo, na cidade de Santos, que vem aí e está se empenhando bastante para que a gente tenha um centro, né, de referência para as questões da violência doméstica, violências de forma geral contra as mulheres, que a gente tenha nesse centro todos os serviços unificados, e isso vai ser um grande diferencial para a nossa cidade. Então, aguardamos aí com muita expectativa que esse centro seja inaugurado na cidade de Santos. E qualquer dúvida, estou à disposição nas redes sociais, né, lá na Câmara Municipal, quem quiser visitar também, as sessões são sempre terças e quintas-feiras, a partir das 16 horas. Bom, eu queria, Áurea, também agradecer muito a sua participação no nosso programa. Foi realmente muito importante que a cidade entenda o trabalho de um vereador, como isso funciona, a importância de você saber escolher bem, né, o nosso legislativo, o quanto isso é importante e o quanto é importante a participação da mulher também na política. E eu gostaria de saber de você se existe algum projeto que você está desenvolvendo, a mais de todos esses que você falou, com relação às mulheres ou com relação às crianças. O que você tem de novo aqui para trazer para a gente? Primeiro eu quero deixar o recado, Raquel, sexta-feira, dia 22, nós teremos uma importante audiência pública para tratar sobre o câncer de mama na cidade de Santos. Então, você, mulher que está assistindo agora o programa, compartilhe essa informação. Muitas mulheres estão tendo dificuldade de acesso à radioterapia, à quimioterapia, à iodoterapia. Nós vamos falar sobre todas essas questões na audiência pública na Câmara Municipal de Santos, sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã. A audiência será presencial, ou então você também pode acompanhar pelas nossas redes sociais, no Facebook da Câmara Municipal, pode deixar lá o seu questionamento, a sua sugestão, e nós vamos, sim, compartilhar. Então, teremos a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, a Diretoria Regional de Saúde, técnicos voltados que estão diretamente nesse tratamento. E o que eu posso dizer, Raquel, que no mesmo dia, à tarde, nós estaremos aí com a nossa segunda reunião, que é do programa Cuidar de Quem Cuida. Um programa que foi pensado com muito carinho para as mães de crianças com deficiência, para cuidar da mãe, para que essa mãe se fortaleça, para que essa mãe se enxergue, para que ela resgate a autoestima e que ela volte para a casa dela com mais amor, com mais coragem, e dizendo a ela que ela não está sozinha, que nós estamos juntas nesta caminhada. Muitas mães de crianças com deficiência sofreram muito nesta pandemia, muito. Se nós sofremos, essas mães sofreram muito mais. Essas crianças ficaram num estado muito crítico, muitas mães pensando em se suicidar, algumas tiraram a própria vida, porque não aguentaram o tamanho do estresse que é. Vocês sabem que quando uma criança nasce com deficiência, nós temos uma porcentagem muito alta de homens que abandonam o lar. E essa mãe fica sozinha com este filho. Então, hoje,
nós falamos a ela que ela não está sozinha, nós estamos ao lado, estamos juntas, né? E essa ideia surgiu exatamente de mães que têm crianças com deficiência. Então, nós bolamos aí um programa de atendimento a essas mães com palestras que nós levamos a informação e uma rede que formou muito forte de ajuda a todas essas mãezinhas. Então, é um jeito de cuidar, né, de abraçar aquela que cuida 24 horas de uma criança, de um jovem que necessita de um olhar mais atencioso. Eu tenho a maior felicidade e orgulho de fazer parte dessa ação. Tá certo. Audrey, muito obrigada. Nós agradecemos aqui demais a sua participação e todas as informações importantes que você passou, tá? Até a próxima entrevista que a gente puder marcar. Obrigada, viu? Obrigada. Bom, agora nós vamos fazer o nosso sorteio. Vou ganhar? Maria Aparecida Coelho. Tá certo. Bom, Maria Aparecida, por favor, você entre em contato. É direto com o programa, tá? Não é com a rádio. Então, você entra pelas redes sociais, ou da Raquel Balseiro, pelo Facebook ou pelo Instagram. Então, assim, você consegue levar o seu prêmio, tá bom? Bom, foi mais um programa, Fatos em Destaque, e até a próxima semana. Boa noite, Emerson, boa noite, Marcelo, e boa noite a todos que participaram.